Beijão. Você de casa, fica de olho agora e manda sua pergunta. É, o nosso plantão médico. Uhum. São as artérias coronianas que nutrem o músculo cardíaco. A obstrução de uma ou mais dessas é a principal causa de doença das artérias coronárias, causando então a redução do fluxo sanguíneo no coração, levando ao infarto. Ai, todo mundo tem medo quando a gente fala essa palavra, né? Para falar como é que a gente trata essas obstruções, eu converso aqui com o médico cardiologista, Dr. João Paulo Alves de Andrade. Doutor, muito bem-vindo à nossa casa, tudo bem? Tudo ótimo. Falei certo, doutor? Exato, isso mesmo. Quando a gente pensa em coração, né? Sim. Todo mundo fala assim, eu tenho muito medo de ter um infarto, eu tenho medo de fazer cateterismo, eu tenho medo de fazer... Exatamente. Doutor, primeiro, quando a gente fala em cateterismo, angioplastia, o que é um catéter? Então, o catéter é um material, né, o fio guia que a gente vai utilizar para fazer um exame, que se chama cateterismo cardíaco. Que é tipo uma endoscopia, doutor? Ou não? Não. O cateterismo, ele é um método de diagnóstico. Então, um paciente, por exemplo, que tem um quadro de uma dor no peito, que se suspeita que ele tem um entupimento da artéria, ele é submetido a um exame de cateterismo. E esse exame ele pode ser realizado em dois contextos. De forma programada, de forma eletiva, que é aquele paciente que tem uma dor no peito, que procura um médico no consultório e ele programa um dia específico para ir fazer com um preparo adequado. E tem o cateterismo de urgência, que é aquele paciente que chega num pronto-socorro, em uma UPA, infartado, e ele tem que fazer imediatamente esse exame. E a partir desse exame, a gente pode tratar essa artéria com entupimento. Aí esse tratamento leva um outro nome, que é a angioplastia. Né? Apesar dos nomes serem complexos, o procedimento em si hoje ele é um procedimento muito seguro, que evoluiu muito, né, com o passar dos anos, cuja complicação é muito baixa, o índice de o paciente evoluir a óbito no procedimento é muito pequeno, então hoje é um procedimento muito seguro. Existe um mito quando fala em cateterismo, doutor, né? Todo mundo tem medo. O pessoal literalmente e todo mundo já treme, acha assim, né? já vou fazer a cirurgia. Exatamente. Não é bem assim, né? O cateterismo, só para ilustrar um pouquinho, né? Nós temos aqui um modelo do coração. As artérias coronárias são as artérias que nutrem o coração. E elas passam, basicamente, por fora do músculo do coração. E o cateterismo, nós temos 3 pontos principais que a gente pode puncionar para fazer. Ou pela artéria da virilha, que é a artéria femoral, ou pelo braço, que é a braquial, e hoje a gente usa principalmente a artéria aqui no pulso, que é a artéria radial. Aí nós passamos esse fio guia em uma sala, chamada de sala de hemodinâmica, e lá a gente tem um aparelho semelhante a um raio-x. E nesse aparelho, o médico, quando faz o exame, ele visualiza pelo aparelho a anatomia da artéria através da aplicação de uma substância chamada de contraste. Esse contraste, como o nome diz, né, ele contrasta a imagem no raio-x e mostra onde essa artéria tem entupimento, quanto ela está entupida e o que a gente pode fazer com ela. Muitas vezes o paciente faz o cateterismo e tem uma artéria com obstrução muito pequena. O tratamento nesse caso é a base de remédio, exercício físico, mudança nos hábitos, como suspensão do tabagismo. Ele melhora. E ele melhora. Agora, muitas vezes essa artéria tem uma obstrução muito grave. E aí, no mesmo procedimento, o médico ele vem até a artéria e ele coloca uma mola, chamada de stent. E hoje em dia a gente tem os stents mais modernos, que são os stents farmacológicos. Esses stents, a chance do organismo, entre aspas, rejeitar é muito pequena, menor que 3%. Então o paciente ele coloca aquela molinha no coração e o fluxo de sangue volta a passar normalmente. A gente está vendo ali, ó, é isso, doutor? Exato, exatamente. Ali na primeira imagem, né, a gente vê aquela imagem amarelada, é a placa de gordura. E a parte central é a molinha que ela é instalada. E por fora, nós, como se insuflássemos aquela molinha, ela empurra, entre aspas, a placa de gordura para a parte lateral da artéria. E na última imagem a gente vê o fluxo de sangue passando normalmente. Então é um procedimento muito seguro, rápido, hoje em dia em acesso na grande maior parte do país. E a gente tem que tomar alguns cuidados no preparo para a realização do exame, né? Alguns pacientes, por exemplo, têm contraste ao iodo. Então tem que fazer um preparo antes. Pacientes diabéticos muitas vezes tomam um determinado remédio, que o ideal é que a gente suspenda esse remédio antes do procedimento, para não ter uma interação com iodo.
pacientes que tomam anticoagulante, muitas vezes o paciente que já tem doença no coração, ele já toma bastante remédio de afinar o sangue. Muitas vezes a gente precisa suspender antes esse remédio. E outras aplicações que a gente tem do cateterismo que hoje em dia são muito modernas, que muitas vezes evita da cirurgia que a gente fala a peito aberto, né? De precisar abrir o tórax. Então, para exemplificar aqui, nós temos no coração 4 cavidades. Em alguns pacientes tem de forma congênita, ou seja, eles nascem com um orifício, ou aqui, que comunicam um lado com o outro do coração. Só que esse lado do coração é um sangue que vem com gás carbônico, é um sangue, entre aspas, sujo. Aí esse sangue vai até os pulmões, onde ele é oxigenado, e vem para o lado de cá, que é um sangue limpo. Quando existe essa comunicação dessa cavidade, o sangue sujo cai do lado do sangue limpo e o paciente passa a ter problemas de saúde. Hoje, tem técnicas que pelo cateterismo a gente consegue ocluir esses orifícios, sem precisar necessariamente abrir o peito, como acontecia antigamente. Então a recuperação é muito mais rápida, o paciente habitualmente vai embora de um dia para o outro. Antes ele tinha que ficar no hospital 7, 10, 15 dias internado. Então é um procedimento que hoje vem de forma muito mais moderna, só trazendo benefício, né, para a população. Outro problema relacionado, por exemplo, às válvulas. Antigamente, só se fazia cirurgia trocando a válvula, abrindo o peito. Hoje em dia tem técnicas em que a gente consegue tratar essa válvula e implantar uma outra válvula via cateterismo. Então é uma técnica muito moderna e muito segura. Exato. Quando eu perguntei da endoscopia, é porque, né, de uma forma até ignorante por não saber mesmo, a impressão que dá que o cateterismo, ele tem uma câmera igual tem a endoscopia e a colo, mas não tem uma câmera, né, doutor? Na realidade, a gente visualiza a imagem pelo aparelho como se fosse o raio-x e pelo contraste. Pelo contraste. Hoje em dia nós temos uma técnica mais moderna ainda no cateterismo, que se chama ultrassom intracoronariano. É um ultrassom que vai na luz da artéria. E ele serve para diferenciar, por exemplo, o paciente tem uma placa de gordura que entope o vaso em 60%. Ele precisa de um stent ou não? E esse aparelho consegue medir a densidade dessa placa de gordura, que às vezes o que a gente visualiza é a placa calcificada, a placa empedrada. E em cima dela tem uma camada de gordura mais molinha, que nem sempre é visualizada nesse aparelho do raio-x. E esse ultrassom consegue visualizar com maior precisão e a gente indicar ou não essa angioplastia, entendeu? Gente, que incrível muito que é essa a evolução da área, sobretudo nessa área de hemodinâmica, né, da cardiologia, é incrível, evoluiu muito mesmo. Muito bom. Doutor, tem perguntinha do Léo para você. Tem uma perguntinha, doutor. Doutor, extraindo assim as doenças específicas do coração, em que momento o paciente precisa chegar ao ponto de um transplante, por exemplo, ou até de um marca-passo? Bem, o marca-passo é uma doença elétrica do coração. Então, o paciente, muitas vezes, ele tem um bloqueio no coração, onde a parte alta não manda o estímulo para essa parte baixa do coração e essa parte baixa não consegue contrair. Então, ele precisa, muitas vezes, de um implante de um marca-passo. Esse implante do marca-passo pode ocorrer de forma súbita, ou seja, o paciente ele não tinha absolutamente nada no coração e da noite para o dia ele desenvolve esse bloqueio. Muitas vezes ele é súbito e aí ele tem que colocar um marca-passo de urgência. Em outras situações, é previsível essa situação. O paciente passa a ter desmaios, ele passa a ter quedas, e aí, através de exames como eletrocardiograma ou através do Holter, a gente detecta esse possível bloqueio e já programa o marca-passo. Já o transplante é uma outra situação. Ele se dá muitas vezes quando o coração, entre aspas, está fraco. E aí existem várias situações que levam ao coração ao enfraquecimento. Múltiplas artérias com entupimento que já não tenham condições de angioplastia, pacientes que tenham problemas relacionados à doença de Chagas, por exemplo, uma inflamação no coração pós-Covid, que nós até já abordamos aqui uma vez, né? O paciente que tenha uma insuficiência cardíaca por tratamento de quimioterápicos na área de oncologia. Então, se aplica em diversas outras áreas, o transplante também. Que interessante. Doutor, tem perguntinha do WhatsApp também já. Vamos lá, Léo. Uma perguntinha do WhatsApp. Vamos ver aqui. Mércia Gomes. Tem umas dores no coração. Fiz eletrocardiograma 3 vezes. Já não dá nada, já não deu mais nada. Aparentemente está tudo ok.
Gostaria de saber se realmente um eletrocardiograma dá para detectar coisas graves. Tenho 27 anos. Obrigado, Mercy. Respondo aqui. E jovem, né, doutor? Assim, na realidade, o eletrocardiograma, ele é muito preciso, sobretudo na vigência da dor. O paciente está com a dor, naquele momento ele vai até o pronto-socorro, faz um eletro, e em uma boa parte dos casos a gente consegue detectar o infarto no eletro. Em outras situações, apenas através de exame de sangue, chamado de enzima cardíaca. Agora, o paciente que tem doenças graves no coração, não necessariamente tem problema grave nas artérias do coração. Ele pode ter um problema grave na válvula, pode ter um problema grave na mecânica, um problema grave na elétrica. Então, nem sempre um problema grave pode ser detectado somente por um eletro. O eletro, eu diria que é o exame básico para iniciar uma investigação de um problema cardíaco grave. Sempre a gente começa pelo eletro. Agora, se tem dor, está desconfiada, tem que fazer mais exames, né, doutor? Com certeza, procurar o cardiologista, investigar mais a fundo. A gente tem uma gama de exames cardiológicos hoje, exames menos invasivos do que o cateterismo. Hoje a gente programa o cateterismo como uma etapa final no diagnóstico, né? A gente tem vários exames menos invasivos, mais simples, de mais fácil acesso para a população geral, até chegar no ponto do cateterismo. E doutor, que tipo de sintoma que a gente tem que sentir, assim, no sentido, né? E será que eu tô com problema de coração? O que vai dando uns indícios, assim, de, cuida desse coração que ele não tá bom? Sim. O paciente, ele começa a perceber uma limitação nas atividades do dia a dia. Como, por exemplo, dor no peito, palpitações e fadiga e cansaço. Então, é aquele paciente que ele ia até o supermercado, e agora, na metade do caminho até o supermercado, ele está ficando cansado, está ficando ofegante, ele está percebendo que o coração começa a acelerar, ele começa a ter uma dorzinha no peito, uma dorzinha no ombro, uma dorzinha no braço. Esse é um sinal de alerta que a gente chama de angina, ou de equivalente anginoso, quando é a falta de ar. E aí, nesse momento, o ideal é ele buscar o atendimento cardiológico. É ele não insistir, não forçar. Eu tenho pacientes que às vezes me procuram e dizem assim, começou a doer e eu forcei mais um pouquinho para ver até onde aguentava, e às vezes infarta. Então, primeiro sinal de alerta, sem dúvida nenhuma, já tem que procurar o atendimento. Que às vezes aquele sinal de alerta é porque a artéria já está quase fechada, vamos dizer assim, está subocluída. E esse tempo tem que ser o quanto antes. E se fuma, né, doutor? Tem que ficar mais de olho ainda, viu, minha gente? Mais ainda. A gente vê que, assim, os fatores de risco para doença cardíaca do tipo infarto principais são tabagismo, sedentarismo, hipertensão, diabetes e colesterol alto. Então, são exames simples, né? Um exame de diabetes, você consegue o resultado em 10 segundos, né? Um exame de pressão arterial, você vai num posto de saúde, num consultório médico, rapidinho você consegue. O exercício físico, né? Você não precisa de uma academia, você pode fazer ao ar livre, na sua casa, exato. Então, o exercício físico aliado a bons hábitos, não fumar, bebida com moderação, não se exceder, o estresse emocional, né? A gente estava falando, vocês estavam falando no começo do programa a questão agora da Copa do Mundo. Tem gente que infarta na Copa do Mundo, doutor. Copa. Então, o pico do estresse também é um gatilho, né? Imagina um coração que está batendo a 60 vezes por minuto, na média. E aí passa um nervoso lá, ou porque teve o gol, ou porque perdeu o gol, ele passa a bater a 100. Aquele consumo excessivo no músculo do coração leva ao infarto. Então, controle do estresse emocional, sem dúvida nenhuma, é outro fator. Boa. Mais uma perguntinha de WhatsApp, doutor. Temos mais uma perguntinha para o doutor. Silbene de Cuiabá. Boa tarde, doutor. Meu esposo já tem algum tempo a molinha. Tem como ver como está a molinha? Obrigada. Doutor, a molinha seria o stent? A molinha é o stent, exato. Tem como a gente indicar um cateterismo para avaliar essa molinha, se ela está com algum grau de obstrução ou não. Mas não é habitual, nem protocolo, a gente indicar um cateterismo só para visualizar essa molinha, né? Mas tem como. O cateterismo é o exame que visualiza como está a molinha, tá? A incidência, só para se ter uma ideia, da complicação dessa molinha trombosar, fechar, ocluir, é muito pequena nos primeiros 30 dias. E a tendência é que com o uso regular da medicação e os bons hábitos de vida, ela dure a vida toda. O fato é que às vezes a pessoa coloca a molinha,
e não muda o hábito. E acha que né? tá tudo certo. Colocou a molinha, então ela pode fumar, não precisa fazer exercício, pode abusar na gordura, na fritura, e não é bem assim. A molinha, ela desobstrui, mas os fatores que levaram à obstrução dessa placa de gordura, eles estão presentes. Então é mudar o hábito, né? A gente chama de hábitos modificáveis e os não modificáveis. O não modificável é o genético, né? O histórico familiar pesa muito nesse contexto da doença cardíaca e isso não tem como mudarmos. Mas os que são modificáveis, o sedentarismo, a alimentação adequada, o estresse emocional, isso tudo é possível de mudança, né? Basta querer. Basta querer e Basta depende querer. de você, né? Exato. Tem mais perguntinha, doutor? Temos mais. Manda hoje, doutor. bombando. Manda aqui o Bombando, negócio. Assunto bom, viu? Vamos ver mais uma perguntinha. Pelo que eu não me engano, ela acho que é sobre sopro no coração. Se eu acho que tem necessidade de fazer uma cirurgia. Ah lá, ó. É isso acertei. mesmo. Prá. Boa tarde, doutor. Quem tem sopro no coração, precisa operar? Eu fiz todos os exames e estão todos certos. E o meu médico disse que eu não preciso me preocupar. Obrigado. E aí, doutor? Bom, o sopro no coração, ele é um som que a gente observa no exame físico e que ele pode ser fisiológico e patológico. O que é fisiológico? É um sopro inocente, que não tem nenhum perigo. E tem o sopro patológico, que pode ser por essa comunicação entre as cavidades do coração, pode ser um problema no funcionamento da válvula. Então, nem sempre um sopro significa que existe uma doença. Existem situações que causam sopro que não tem nada a ver com o coração. Por exemplo, anemia pode causar sopro. Doenças na tireoide, o hipertiroidismo pode causar sopro. A gravidez pode causar sopro. E as doenças próprias do coração. Então, na presença de um sopro, o exame que a gente chama de padrão ouro é o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. E a gente consegue avaliar as válvulas e essa cavidade do coração. Avaliando se a válvula e a cavidade não houver nenhum problema no coração, tem que investigar uma causa fora do coração. Anemia, hipertiroidismo ou a gravidez, né? Que não é uma doença, mas pode causar o sopro, né? Doutor, que aula. A Andresa falou que chegou um monte de mensagem. O senhor pode voltar para a gente falar mais do nosso coração? Com certeza, estou à Não é? disposição. Porque que incrível, o doutor explicou tanta coisa aqui, eu fico só pensando como o nosso corpo é perfeito, né? E que bom que a gente tem tecnologia, que as coisas estão melhorando, certeza. ficando menos invasivas, as Menos pessoas invasivas. têm menos medo. Mas pense o seguinte, mesmo que tenha medo, é melhor ir no médico antes Com do certeza. que você esperar piorar. E o doutor já disse os bons hábitos aqui, então cuide de você. Doutor, seja certeza. sempre muito bem-vindo à nossa Muito casa. obrigado, Viu? estou à disposição. Como você falou, o corpo é perfeito, mas o ser humano insiste em não mantê-lo saudável, né? Verdade, doutor. Então, lembrando, o exercício físico, a boa alimentação e o controle do emocional contribuem muito para esse coração seguir batendo perfeitamente. Isso, show cigarro. Exato. Show, minha gente, show. Ó, aproveita o e-mail do doutor João Paulo Andrade, 1981@yahoo.com. O senhor nasceu em 1981, doutor? Exato. Eu também, Léo também. Somos todos da mesma van. Tá certo. Boa viagem. Obrigada, doutor. Obrigado. Bom final de semana.